Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Tenho uma palavra para o meu e para o seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente, amém? Só que é aquilo. Toda vez que venho pregar, eu falo. A banda tem que estar comigo. E o baterista é meu marido, gente. Glória a Deus, aleluia! É demais esse pastor, gente. Então a banda está comigo, mas eu preciso de pelo menos 2 pentecostais nessa igreja. Que saíram de casa hoje no calor desse, debaixo de chuva. Vai chegar aqui na igreja, tenho certeza que você não veio aqui para receber qualquer coisa. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa porque você não tinha nada para fazer. Mas é porque você quer mais do Senhor. Porque você tem certeza que Ele vai falar com você hoje. Então, anima aí teu coração, porque crente feliz se mexe. Crente feliz dá glória a Deus e aleluia. Porque não tem como o Senhor entrar, começar a trabalhar em tudo e a gente ficar parado. Não tem como o Senhor estar fazendo coisas novas e a gente estar olhando só. Não, porque quando o Senhor entra na casa, começa a transformar tudo, a gente começa a chorar, a gente começa a se alegrar, a gente começa a dar glória a Deus e aleluia, e a gente começa a querer dizer para todo mundo, eu preciso contar o que Jesus está fazendo na minha casa. Você não pode ver uma pessoa na rua que você fica assim, eu tenho vontade de contar para todo mundo o que Deus está fazendo na minha casa. Ou é só eu? Ah, tá, pensei que era só eu. Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês e o tema da minha mensagem é coragem que vence batalhas invisíveis. Tem alguém aqui que tem uma batalha invisível que ninguém vê, mas só você sabe a batalha invisível que você está travando. Teve um shine aqui que eu preguei só sobre a história de Débora. E nós vamos ler aqui um pouco, e eu falei, e nós trouxemos muito aqui a história de Débora, o quanto Débora foi intercessora, foi valente. É linda e maravilhosa a história de Débora, né, gente? E aqui na igreja a gente tem uma Débora valente. Amém, gente? Glória a Deus, intercessora, que traz a palavra, tá vendo? Nós precisamos encorajar umas às outras. Porque essa aí é a Débora que eu vi há 2 anos atrás. Que agora está cumprindo, fazendo e falando aquilo que o Senhor falou que ela iria fazer. E se você é tímida, cola em mim que vai dar bom. Né, Dé? Vai dar certo. Vai dar bom, gente. Ou vai ou vai. Glória a Deus e aleluia. O Senhor não nos chamou. O Senhor não nos chamou para nos esconder atrás de uma personalidade ou não nos esconder e deixar de viver aquilo que Ele tem. Nós precisamos estar perto de pessoas que nos impulsionam, que nos arrastam, que falam, não, você vai fazer. Com vergonha ou sem vergonha, gente. Às vezes é sem vergonha. Então, abre aí comigo Juízes 4. Hoje eu quero falar com você sobre a história de uma mulher que, se eu pudesse trazer no nosso contexto, eu diria que ela é nordestina. Porque arrochada ela foi. E eu tenho uma amiga ali, ó, conterrânea, que ela é nordestina, né, Hortência? No dia que eu vi a Hortência pela primeira vez, gente, quando ela chegou, ela fez. E aí eu falei, ela é nordestina. Eu tenho certeza. Quando ela veio falar comigo, eu olhei e falei assim, tu é nordestina? Ela fez, tu é também? Falei, sim, glória a Deus e aleluia. Então, gente, nós vamos falar hoje a história de Jael. Quem aqui já ouviu falar sobre Jael na Bíblia? Quem aqui já leu a história de Jael, já assistiu alguma coisa que falava sobre Jael? Então, hoje, nós vamos falar sobre Jael. Não é uma história muito conhecida, não é muito falado sobre ela, porque nesse texto as pessoas focam mais no que Débora fez, né? No que acontecia ali com o tempo de Débora. Mas quando você pesquisa o nome Jael, sabe o que significa? Cabra montês. Imagina você ter o nome e dizer, olha que legal o teu nome, o que é que significa? Cabra montês. Parece ser engraçado, mas sabe o que é uma cabra montês? Antes de subir, eu estava ali tentando olhar para a cabra de novo. Cabra montês. Gente, ela era uma cabra, um animal preparado para viver nas montanhas. Era um animal, sei lá, deve ter ainda uma cabra montês em algum lugar desse mundo, né?
era uma cabra que ela não era para viver em vales ou em coisas baixas, ela tem capacidade de escalar altas montanhas. Ela tem a capacidade de ir alto. E eu quero declarar nessa noite que aqui está cheio de Jael, amém? Que não foi preparada para ficar no buraco, não foi feita para viver em vales ou em deserto, mas foi preparada para escalar montanhas. Foi preparada e feita exclusivamente para ir alto. Amém? Então, seu nome não significa cabra monteiro, não, mas você vai começar a dizer que você é Jael a partir de hoje. Aleluia. Então, abre aí comigo, Juízes 4. A partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Aras... Gente, é cada nome que eu já ouvi umas 3 vezes para eu poder... Arosete-Agoim, olha isso. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Quantos anos? 20. Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que julgassem as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Débora respondeu: está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Fala comigo, nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Sísera reuniu os seus 900 carros de guerra feitos de ferro e todos os seus soldados, de Araçote-Agoim ao rio Quizon. Débora também disse a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo na sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Sísera, todos os seus carros de guerra e o seu exército à espada. E Sísera desceu do carro de guerra e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu à espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Então, cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. Aí a Jael é arrochada. E ele morreu. Baraque passou ali à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando.
Entrando ele na tenda, viu ali Císera caído, morto e com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, diante dos israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que o destruíram. Amém? Amém? Será que você pode fechar os seus olhos? Senhor, obrigada pela sua palavra. Obrigada por tudo aquilo que nós já começamos a viver aqui, por tudo aquilo que o Senhor já começou a liberar de palavras, por tudo aquilo que o Senhor já começou a falar. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para receber da Tua palavra. Nós queremos Te conhecer mais, Jesus. Nós queremos saber mais sobre o Senhor. Porque assim, quando nós conhecemos mais o Senhor, nós sabemos quem nós somos, nós nos posicionamos, nós vivemos à medida daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu oro por cada coração, por cada mente. Se existe no nosso meio preocupação, distrações, eu clamo agora para que cesse, em nome de Jesus. Que o inimigo não venha roubar nada daquilo, nenhuma semente lançada aqui. Que ele não venha roubar nada daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos tudo. Nós queremos a porção completa daquilo que o Senhor tem para essa noite. Em nome de Jesus, amém. Então, quando eu vim para cá e eu preguei sobre Débora, na história de Débora, a gente vai ver que naquele tempo, quando as pessoas não estavam ouvindo ou não estavam atentos àquilo que Deus queria, Débora estava. A gente pode ver claro na história que quando as pessoas iam ao encontro de Débora, os israelitas iam a ela, por quê? Porque Débora estava fazendo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Débora escolhia aquilo que era o que o Senhor queria. E Débora, ela sempre estava ali ligada. E aí eu foquei e falei para vocês sobre Débora. Eu nem lembro qual foi o culto Shine, mas eu sei que teve um. Mas hoje eu quero falar com você sobre a história dessa mulher que não é muito comum, como eu falei. A gente viu aqui que Israel estava oprimido. E, gente, quando eu falei para vocês que Jael, ela é nordestina, porque só de ler a história, você já vê o que a mulher fez. Hoje eu olhei para o neto e falei, meu irmão, pensa numa mulher sangue frio. Aí eu falei, podia pegar uma faca, né? Que era mais rápido, mas não, ela pegou um martelo assim, ó. Mas nós vamos ver que tem mistério em tudo que Jael fez, amém? Então, Jael, ela era uma mulher inesperada em uma guerra invisível. Não tinha ninguém vendo. Estava dentro de uma tenda. Enquanto ninguém via, Jael escolheu seguir um direcionamento do Senhor. Porque quando a gente está lendo aqui, por causa de um homem que se acovardou naquilo que o Senhor tinha dado como direção, e diz o quê? Débora, eu só vou se você for. Por causa disso, Débora mesma aqui já profetiza e diz, ok, eu vou com você, mas a honra não vai ser sua, porque hoje ele vai entregar o nosso inimigo na mão de uma mulher. A primeira coisa que eu quero falar com você hoje é que, não sei você, mas eu tive essa curiosidade. Por que Deus entregou o inimigo nas mãos dela e não na mão do marido? Por que entregou para Jael e não para o Eber? Sabe por quê? Porque muitas vezes, eu estou falando com mulheres posicionadas, amém? Quando nós somos posicionadas, nós entendemos realidades espirituais primeiro. Quando nós somos posicionadas no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mulher tem uma facilidade de identificar coisas espirituais primeiro. E aí ele vai e entrega na mão de uma mulher. Eu não sei se na sua casa é assim, mas na minha tem dia que eu acordo e falo, peraí, tem alguma coisa aqui que está errada. Eu não sou mãe ainda, gente, mas a minha mãe, quando ela acorda, ela dizia, então, eu sonhei com uma coisa, vai me contar ou vai querer que o Espírito Santo conte? Porque eu acho que tem uma coisa que não está legal. Quem é mãe concorda comigo? Gente, tem coisa que a mulher percebe que quando fala para o marido fala assim, meu Deus, eu nem tinha visto isso. Então a mulher, ela tem essa sensibilidade. E eu quero falar nessa noite com vocês algumas lições que nós aprendemos com a vida de Jael. E a primeira delas é que Deus levanta mulheres comuns para propósitos extraordinários. Resumindo para você,
Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Amém? Jael não era uma guerreira, Jael não era profetisa, Jael ela não era juíza, Jael era uma simples dona de casa, nômade, vivia em tendas. O que eu acho mais lindo de tudo é que Jael não era israelita. Ah, que lindo. Você não precisa ser vista ou reconhecida, Deus vê o seu coração disponível. Talvez o que está dificultando a nossa vida é porque nós estamos querendo ser vistos ou vistas. Enquanto Deus está olhando o nosso coração. O que você faz quando ninguém está vendo? O que você faz e o que você escolhe fazer quando somente Deus está te vendo? Porque fazer quando o pastor está olhando ou quando um membro da igreja está vendo é uma coisa. Mas e quando somente o Senhor está te vendo? Quais são as escolhas do teu coração? Às vezes nós queremos ser essas que carregam posição ou ser essas que carregam títulos. Mas aqui nós estamos vendo claramente que Deus escolheu, não era uma mulher cheia de títulos. Não era uma mulher cheia de posições, mas era uma simples dona de casa. Que estava cuidando da sua tenda. E ela foi usada de forma decisiva para libertar o povo de Israel de uma opressão. O que muitos com posição não fazem, você precisa entender isso. O que muitos com posição não fazem, você vai fazer por obediência. Tem gente que tem posição e não está fazendo, e você, não sei nem quem é, mas está obedecendo. Então tem coisas que tem posição não faz, eu vou fazer porque eu sou obediente. Está cheio de gente que tem posição demais. Irmão, o que tem de gente que tem seguidor demais nesse Instagram, mas só posta besteira. Poderia estar usando para glorificar o nome do Senhor. Mas você que tem aí 30, 20, 100 seguidores, decidiu, irmão, uma hora Deus sopra, uma hora Deus vê, uma hora Ele coloca para onde Ele tem que colocar. Mas o que você faz quando só Deus está vendo? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E Ele ama as improváveis. E eu amo porque eu sou uma delas. A unção não está no título. Não está na carreira. Está na disposição. E Deus está usando mulheres anônimas para derrotar gigantes invisíveis. Sabe por quê? Porque tem gente querendo lutar para guerrear coisas que estão vendo. Somente coisas que estão vendo. Enquanto isso, tem coisas invisíveis que estão acabando com tudo dentro de casa. Tem gigantes invisíveis que a gente nem está vendo. Por quê? Porque está preocupado com outras coisas. Segunda coisa que nós precisamos entender. A primeira é que Deus usa... Ixi, tem um reprovado na prova. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Vamos lá? A primeira... Aleluia. Se fosse no carisma, estava reprovado isso aqui, Raquel. Então, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Segunda, nós precisamos de coragem para romper com alianças confortáveis. É forte. Quem veio aqui para receber aquilo que o Senhor tem? Se tiver frio aí, fala que eu vou desligar o ar-condicionado para vocês acordarem. Quero ninguém dormindo. Porque eu já estou com calor aqui. Então, nós precisamos de coragem para romper com alianças confortáveis. Jael, gente, poderia ter ficado neutra. Quando ele chegou na tenda dela, ela poderia ter feito, sabe o quê? Vem que eu vou te proteger. Eu vou te guardar aqui. Sabe por quê? Porque ela não era inimiga dele. Pelo contrário, o marido dela tinha aliança com o povo dele. Jael poderia ter feito o quê? Vem cá. Eu vou te ajudar, vou te dar água, vou te dar isso, beleza. Cuidar dele ali. Ela poderia ter protegido, como é o esperado. Porque eles tinham uma aliança de paz. Mas ela teve coragem de se posicionar e agir, mesmo com riscos. Vai ter mesas que você vai ter que deixar de sentar, porque quando você falar, você talvez não vai ser convidado mais. Mas você precisa ter coragem para desfazer alianças que são confortáveis. Ai, mas se eu fizer isso, eu vou perder a pessoa. Mas se eu fizer isso, eu vou perder essa amizade. Irmão, se perdeu,
É porque não era de verdade. Porque uma aliança verdadeira, uma amizade verdadeira, quando ela é confrontada, ela não acaba, ela fica mais forte. Então, existem momentos que você tem que parar com esse negócio. Eu vou perder. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. E você está desagradando o coração de Deus. Porque você está sendo totalmente parcial com o que essa pessoa está fazendo. Mas fulano peca, eu não. Mas se você sabe e não confronta, você está praticando a mesma coisa que a pessoa. Mas fulano faz. Está tudo bem. E eu sou amiga do fulano e ando com fulano fazendo o que não é para fazer. Eu preciso ter coragem para desfazer alianças que são confortáveis. Porque eu prefiro agradar o coração de Deus do que agradar o coração dos homens. Jael, ela rompeu com o esperado para se posicionar com Deus. Tem momentos que Deus nos chama para romper com o conforto e enfrentar o que é errado. Às vezes é preciso ousadia. Para a gente romper com o esperado e fazer o que é certo diante de Deus. Quantas vezes, eu te pergunto hoje, quantas vezes a gente se acomoda em alianças que Deus não quer que a gente mantenha? Que a gente fica tentando dar um jeitinho, ou a gente fala assim, eu vou esperar mais 2 dias, né? Vai que essa pessoa muda. Eu vou tentar dar um jeitinho aqui, Deus. Porque eu não queria sair de perto dessa pessoa. Nós precisamos ter coragem para desfazer alianças confortáveis. Amém? Terceira coisa, nós precisamos de discernimento. Para não perder a oportunidade. Eu não sei vocês, mas desde criança eu sou ótima para agarrar oportunidades. Na escola, quando falavam assim... O aluno que levantar a mão para apresentar o trabalho não vai precisar fazer prova. Eu era a primeira. Eu apresento por todo mundo. Quando falavam alguma coisa que tem que levantar a mão, eu sempre fui curiosa, levantava a mão e eu queria, às vezes, eu não sabia se eu ia dar conta do que eu estava pegando ali. Mas eu sempre amei oportunidades. Sempre amei desafios. Se você perguntar para mim, da mídia, ao sei lá o que, irmão, da igreja eu faço. Por quê? Porque onde eu chego eu falo assim, mas estão precisando de ajuda? Eu quero aprender, como é que faz? Eu sei mexer na mesa de som, na projeção, na iluminação, na transmissão, na câmera. Por quê? Porque quando eu chego num lugar, eu aproveito a oportunidade. Porque pode chegar um dia que não vai ter ninguém para servir. Eu vou lá. Quem já chegou aqui já me viu ali na câmera. Eu vou ali para a projeção. Por quê? Porque eu aproveito a oportunidade. Porque chegou um dia lá em Orlando ainda, trabalhando na Lagoinha. Eu estava com 2 semanas de trabalho e eu não sabia mexer em nada. Aí começou a dar o horário, 7 horas, o culto era 8. Deu 7h30, 7h35, eu falei, gente, os computadores da igreja estão tudo desligados. Como que esse negócio, ele vai para o telão? E eu não sabia, gente, para mim era um bicho de 7 cabeças. Aí eu falei, mas como que esse negócio vai funcionar? Aí o menino disse assim, não, o rapaz que serve lá está com Covid. Aí eu falei, e não vai ter então no culto? Não, ninguém sabe mexer. Eu falei, mas eu vou aprender agora. Liguei para o menino que estava com Covid e falei, você tem 10 minutos para me ensinar a mexer nesse negócio. Eu fiz o culto com ele no celular aqui, com Covid. E falando, porque o louvor bem, e lá eu, estou ouvindo. Mas eu aprendi tudo. A oportunidade chegou, eu agarrei ela. Então, aqui como Jael, nós precisamos entender, não perca a oportunidade. Gente, ninguém está imune do inimigo entrar na sua casa. Você sabia disso? Você pode ser crente pentecostal, do coque. Você pode ser a mais pentecostal possível. Mas se tiver alguém dentro da tua casa que tem aliança com o inimigo, ele tem passe livre para entrar. O problema é o que tu faz quando ele está lá dentro. Porque Jael, o inimigo entrou na casa dela, sabe por quê? Porque o marido dela tinha uma aliança com aquele povo. Talvez você está enfrentando lutas que não foi você que fez. A aliança não é tua. Talvez é o teu marido, é o teu filho, é a tua esposa, é o sei lá o que tem na tua casa que fez aliança com o que não era para fazer. Só que olha o que Jael faz. Eu acho lindo porque Jael, ela poderia ter feito como a gente faz, gente. Imagina um maluco entrando na tua casa do nada
E tu já tendo um direcionamento, tu faz o quê? Pega a estaca. Na hora que ele abrisse a tenda, eu já fazia assim, ó. Pum! Já dava a primeira. Mas na força do braço de Jael, se ela tentasse lutar contra ele, poderia ser que na força ele ganharia dela. Jael faz o quê? Não, entrar? Aí nós precisamos aprender a estratégia que Jael tem de lutar e não perder a oportunidade. Porque o inimigo entrar na nossa casa, ele pode até entrar. Só que ele não se aquieta em só entrar, ele quer deitar. Ele quer dar uma deitadinha, ele quer descansar. Aí, a gente faz o quê quando o inimigo entra? A gente aprende aqui, ó, que o inimigo bateu lá, ó, vai lá na tendinha da Jael, porque o povo dela tinha aliança com o bendito do homem que estava perseguindo todo mundo. Aí ela diz assim, ó, pode entrar, não tenha medo. Fica com medo, não. Se ele soubesse o que ela ia fazer, hein? Pode entrar, não fica com medo. E aí, você vê aqui claramente que Jael, ela não tem medo do inimigo. Ela friamente diz para ele, não, você pode entrar. Gente, deixa eu te dizer, sabe qual é o nosso problema? O problema é porque o inimigo está entrando, está deitando e a gente está deixando. Porque ele entrar, ele pode entrar, mas sucesso dentro da nossa casa ele não vai ter, não. Ele pode entrar por causa de uma aliança que não foi você que fez. Ele pode entrar por causa de circunstâncias. Mas uma coisa é certa, tem mulher posicionada na casa, ele não vai ficar. Aí você vai olhar e vai fazer o quê? Não é na força do seu braço não, irmão. Irmã, não é na força do seu braço não, irmã. É na força da sua tenda. Diz assim, vem cá, entra aqui na minha tenda. Teu casamento está se acabando, diz assim, esse espírito de prostituição vai sair da minha casa, é hoje. O que é que está precisando entrar na sua tenda? Coloca aqui, ó, e diz assim, tu entrou na minha casa? Porque ele é afrontoso. Entra na nossa casa e ainda quer tirar onda. Lá em casa, quando o neto tem um sonho, um pesadelo, um negócio, ele só faz assim, Aí eu já faço, oi? Aí ele faz, tá tudo bem, tá bom? Aí eu, tá bom. Satanás dos infernos, tu acha que tu vai me atacar na minha casa? Aí eu falo, mas tá tudo bem mesmo? Ele faz, tá, eu só estava expulsando ele daqui. Aí ele faz, tu acha que tu vai tirar meu sono? Tu acha que tu vai atacar na minha casa? Pode pegar tuas coisas e sair daqui. O problema é que ele está entrando, deitando, e a gente está fazendo nada. Aí olha o que Jael fez. Jael reconheceu que aquele era um momento com uma oportunidade divina e teve discernimento para entender de que lado que ela estava. Porque se lá atrás Débora tinha profetizado que Deus ia entregar aquele inimigo nas mãos de uma mulher, vocês acham que Deus já tinha dado direção e discernimento para Jael do que ela ia fazer? Ele só não avisou. Jael, hoje tal hora vai aparecer um homem aqui, aí você vai matar ele, não sei o quê. Na Bíblia não tem isso, dizendo. Mas ela sabia como agir nesse momento. Aí olha que legal. O inimigo, ele entra. E sabe uma coisa que nós precisamos aprender, irmão? O dono da casa não é o inimigo, não. O inimigo entra na tua casa e diz assim, me dá um pouquinho de água. Eu disse para vocês que ela é nordestina, sabe por quê? Porque ela diz, não, aqui quem manda sou eu, tu vai tomar é leite. O inimigo entra na tua casa e ele que diz o que é que ele vai fazer. Não. Não, você vai tomar leite, você tem que ficar molinho para dormir. Porque eu vou te matar. Essa é a verdade. O inimigo entra na tua casa e ainda diz para ti o que é que tu tem que ficar fazendo. Não, tu entrou, pois aqui tu vai ver quem é que manda. Você é tão braba para tanta coisa. Tem mulher que se fosse braba com Satanás do jeito que é com o marido, irmão, ele não chegava nem na porta. Pois chega para ele e diz, tu resolveu vir aqui na minha casa? Pois agora tu vai ver quem é que manda aqui. Quer água? Tu vai tomar leite. Eu ia trazer um copinho de leite hoje, eu esqueci. E aí ela vai e diz para ele, tu quer água? Pega aqui, abriu, deu um leitinho para ele, um leitinho do Abel, gente. Quem assistia a novela antigamente foi liberta, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos buscar sensibilidade espiritual para a gente saber discernir o tempo e a vontade de Deus. Deus vai dando estratégia. Qual é? Agora dá o leite para ele, agora tu pega uma manta e cobre ele.
Por quê? Gente, quem entra na tua casa, tu dá o que beber, ou dá o de comer, e você coloca a pessoa para deitar, coloca uma manta, quem é que não confia que você é do bem? Então ela passou o que para ele? Confiança, tá tudo bem. Ó, você pode ficar aqui, não precisa ter medo não. Eu sou do bem, sou nice. Aí deu um leitinho, colocou uma cobertinha nele. Você sabia que às vezes Deus está dando estratégias para a gente? O problema é que Ele está dizendo assim, ó, a estratégia é essa. Fica calada, dá o leite, a manta, e aí você vai fazer. Aí você faz, sabe o quê? Vai para o Instagram e diz, gente, a partir de hoje eu estou fazendo um propósito. 100 dias sem Instagram. E aí, para o povo ficar vendo qual foi a estratégia que Deus te deu. Eu estou falando do Instagram, mas Deus está dando estratégia para um monte de gente que está contando o que é que Deus está falando. Irmão, a estratégia é tua. A estratégia é para a tua casa. Para de ficar dizendo para os outros. A estratégia que Deus te deu. Você mesmo fica dizendo para Satanás o que é que ele tem que fazer. Porque Deus te dá uma estratégia. Você ora. Tem vida com Deus. Se ajoelha. Paga um preço. Deus vai dar a estratégia. Aí quando você recebe a estratégia, fala, uau, Deus me falou. Contou para todo mundo. Quando Deus dá uma estratégia, segura a estratégia. E fica tranquila com ela até acontecer. Amém? E aí ela vai lá e dá o leite para ele. Eu fui ver aqui que o leite, nesse contexto, representava como um calmante. Gente, eu conheço uma ovelha que ela gosta do leite antes de dormir. E na hora que eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim, Neto, a Kátia vai amar aqui, porque ela gosta de um leitinho. Né, Kátia? Aí, é bom, não é? Relaxa. Aí, ó, gente, ela concorda. Quando eu estava fazendo isso aqui, eu só lembrava dela. Que aí a Bíblia, que aí o texto lá vai falar que traz como um calmante. Então ele pediu água, ela deu leite. Naquela cultura, daquela época, o leite era uma bebida mais reconfortante, às vezes fermentado ou morno, e podia ter efeito relaxante. Mulher inteligente, né? Aí o leite acalmou, relaxou e preparou o ambiente para a ação. E depois ela faz o quê? Cobre ele com uma coberta. O gesto de cobrir alguém era um sinal de acolhimento, proteção e hospitalidade. Ela faz ele se sentir seguro, escondido, bem-vindo. E isso reforçou a ideia de que ele poderia relaxar, mas também foi uma estratégia. Deus quer te dar estratégia para vencer batalhas em silêncio, com sabedoria e não com força. Para de querer ficar lutando na força do seu braço, não é na força do seu braço. Ela era uma simples dona de casa. Às vezes Deus te deu um copo de leite, você está querendo um microfone. Às vezes Deus te deu um copo de leite. E você está querendo o que é da outra. O que foi que Ele te deu? O que foi que Deus colocou nas tuas mãos? É um copo de leite? Usa o copo de leite. Use o que você tem nas mãos. É a quarta coisa que nós precisamos aprender com Jael. Ela não usou armas de guerra, e nem ferramentas que tinha lá, mas ela usou o que era da sua vida, o que era do seu cotidiano, uma estaca e um martelo. A força está na obediência e não na aparência. São ferramentas comuns do seu cotidiano. Deixa eu te dizer algo. Por favor, nessa noite, entenda isso. Não importa a sua idade, a sua posição, a sua função. Deus pode usar a sua vida para cumprir um princípio, um propósito extraordinário. Ah, mas eu não tenho idade para isso. Se Deus quiser, Ele faz. Ah, mas eu não tenho ferramentas para isso. Se Deus quiser, Ele faz. Ele traz o recurso. Ele usa quem Ele quer. O problema é que a gente está pedindo para o Senhor. Mas Deus, eu não tenho recurso. Deus, eu não tenho ferramentas. E Ele está dizendo, usa o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos hoje já é o suficiente. O que você tem é um sorriso para falar de Jesus para as pessoas. O que você tem hoje é o quê? Uma casa que você tanto orou para Deus para você ter? Abre ela para um GC. Comece a colocar pessoas lá dentro. Abre ela para um café com Deus. E fala assim, Senhor, eu sempre pedi para o Senhor uma casa. Agora que eu tenho, eu vou colocar ela para te adorar.
problema é que a gente tem, só que a gente quer mais. A gente fica orando pedindo do Senhor, Senhor me dá ferramentas, e Ele está dizendo assim, você já tem o copo de leite, usa ele com estratégia, usa ele com sabedoria. Tem gente que não está sendo usado por Deus porque está pedindo ferramentas e o recurso que você tem já é o suficiente. Deus usa aquilo que você tem nas mãos, não subestime a habilidade que Deus te deu, porque quando você fica dizendo assim, mas eu não sei fazer, ou eu não tenho o suficiente, você está dizendo que Deus errou. E Ele não erra. Isso é claro, Deus não erra. Então, Ele te fez com a porção perfeita para você começar a fluir no seu chamado. Ele te fez com a porção exata para você começar a fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Então, use aquilo que você tem nas mãos. E por último, o que nós precisamos aprender com Jael é que a sua obediência glorificou a Deus e inspira hoje ainda muitas mulheres. A vitória de Jael glorificou a Deus. E a gente vai ver no capítulo depois de Juízes 5, a gente vê em Juízes 5, que ela ficou ali no cântico de Débora. Você vai ver na Bíblia, falando que Jael. Abre lá comigo, Juízes 5. Versículo 24, olha como ficou cravado, que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Heber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Jael é chamada de bendita entre as mulheres. A vitória dela não trouxe glória para si mesma, mas foi reconhecida como vinda do Senhor. Quando obedecemos a Ele, Ele é glorificado e nós somos honrados no tempo certo. Jael, em seu posicionamento, gente, fez o que soldados armados não fizeram. Com uma simples estaca e um martelo. Ela fez o que soldados cheios de armadura não fizeram. Por quê? Porque Jael estava posicionada na hora certa, no tempo certo, e discernindo aquilo que o Senhor tinha para ela. Nós precisamos entender que como mulheres comuns, com armas simples, como a oração, o jejum, a fé, nós vamos vencer batalhas espirituais intensas. A sua coragem hoje pode ser o livramento da sua casa e a cura de uma geração. Em Juízes 5:31, a gente vai ver aqui, ó, que assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, os que te amam. Porém, sejam como o sol quando se levanta em todo o seu vigor. Então, a terra teve paz durante 40 anos. Por causa de uma mulher que se posicionou no lugar certo, na hora certa, que teve coragem, que teve ousadia. Porque a gente não pode esquecer que ela era uma mulher. Mas ela teve coragem e ela não teve medo. A minha pergunta para você hoje é: tem alguma Císera na sua vida que você precisa hoje matar? Que você precisa hoje tirar da sua vida? Tem algum inimigo que te oprime hoje, que te assusta e que parece que é impossível de vencer? Deixa eu te dizer, Deus pode usar você com o que você tem para vencer isso hoje. Eu não sei quantos anos você tem lutado com essa opressão do inimigo. Eu não sei quantos anos você luta com aquilo que o inimigo tem colocado na sua casa, com aquilo que ele tem lançado como flecha, como seta para te parar. Às vezes na sua mente, às vezes no seu ouvido, às vezes através do seu marido, do seu filho, da sua filha, através de alguém no trabalho, através de algum familiar. Ele tem colocado como setas inflamadas para poder te parar. Eu não sei quanto tempo você luta com isso. Mas uma coisa eu sei, hoje o Senhor quer e Ele pode te livrar dessa opressão. Hoje, se você se posicionar com fé, coragem e ousadia e começar a dizer: na minha casa o maligno não toca, na minha casa o maligno não entra. Porque como eu falei aqui, pode ser que ele entre por alianças que não foi você que fez. Mas quando tem uma mulher posicionada dentro de casa,
Isso serve para o homem, tem que ter alguém posicionado dentro de casa, mas é um culto de mulheres, amém? Se tiver uma mulher posicionada em casa, você vai dizer assim, meu marido pode até ter deixado você entrar, mas pelo caminho que você entrou agora você volta. E sai aqui da minha casa, porque eu não te aceito aqui. Você precisa pedir ao Senhor, Senhor, me dá discernimento. Eu já entendi que não é com a minha força. Porque Jael poderia muito bem, na hora que ele apareceu, já ter gritado, eu vou te matar. E aí ele teria morrido. Porque por força, ele com certeza era mais forte que Jael. Mas ela faz o quê? Caladinha. Irmã, é difícil. Tu vê o inimigo cirandando e tu fazer assim, vem aqui, bonitinho. Tu fica vendo o inimigo fazendo um circo e tu fica dizendo assim, peraí. Mas quem dá a estratégia pra gente é o Senhor. Não é na força do nosso braço, não é gritando. Mulher precisa entender isso, amém? Não é gritando. Não é na força do seu braço. Não é na força da sua voz. Mas é na força do seu joelho. É na força da oração. Coloca o inimigo aqui, ó. E diz assim, bora ver quem ganha então. Porque diferente de você, eu tenho alguém que me sustenta. Diferente de você, quando eu estou fraca, eu tenho alguém que me deixa forte. Nós precisamos nos posicionar. E eu quero declarar nessa noite que aqui essa igreja está cheia de Jael. De mulheres posicionadas no lugar certo, na hora certa, mulheres que estão buscando discernimento, mulheres que estão dizendo, ei, o inimigo pode até entrar, mas ele não vai ter sucesso na minha casa, porque ele está debaixo dos meus pés. E como essa canção diz, eu vou juntar o céu com a terra, chamando a existência aquilo que existe, para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Se coloque de pé no seu lugar. Oh, nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de mudar a nossa rota, de mudar comportamentos, de alinhar o nosso coração. Pai, nos ensine a ser como Jael. Nos ensine a ser forte, a não ter medo mesmo de frente ao inimigo. Que possamos ouvir a sua estratégia e possamos fazer da mesma forma como o Senhor pedir. Se o Senhor pedir para ir, que nós tenhamos coragem para ir e não parar. Se o Senhor der um direcionamento que nós precisamos parar, nos ajude a parar, Senhor. Guarde o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca. Guarda as nossas mãos. Pai, eu oro por cada uma dessas mulheres. Talvez são lutas invisíveis que elas têm travado. Às vezes é uma simples confusão toda hora com o marido, que tem tirado a paz dessa família. Eu repreendo agora, Satanás. Você não tem poder para destruir essa casa. Em coisas pequenas nós te damos uma ordem. Sai agora. Eu oro por cada uma das minhas irmãs aqui nessa noite, Deus. Dê sabedoria, força, ousadia, para que ouvindo a sua estratégia elas consigam seguir plenamente aquilo que o Senhor tem dado como direção. Pai, que nós não venhamos dobrar o nosso coração para ídolos, que não venhamos dobrar o nosso coração para outras coisas, mas que possamos seguir ao Senhor e obedecer. Se preciso for desfazer alianças que parece confortável, mas não é aquilo que o Senhor tem, nós vamos desfazer as alianças. Nós não queremos nos manter num lugar onde o Senhor não quer que estejamos. Nós não queremos estar em um lugar onde o Senhor não está. Não queremos sentar em uma mesa onde o Senhor não se assenta. Por isso eu oro por cada uma das minhas irmãs que chegaram até aqui. Pai, que se chegou alguém aqui que tem se sentido oprimida, com pensamentos de morte, com pensamentos de fracasso, eu quero declarar sobre essa vida, a vida de Deus.
Eu quero declarar sobre essa pessoa o que a Bíblia diz sobre ela. E que através dessa palavra ela possa entender que ela sim, posicionada no Senhor, sem medo, ela irá viver o propósito que o Senhor tem. Que se for preciso para livrar um povo, o Senhor conta com uma de nós. Se o Senhor conta com essa igreja, nós estamos aqui disponíveis para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para o teu propósito.